Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Denis Guedes, eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu já tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já apresentei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software com a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou apresentar o diagrama de objetos. Esse diagrama de objetos ele é bastante útil para demonstrar as situações por que passam determinados objetos de um diagrama de classes. Então, vamos ver este conteúdo. Bom, eu gosto, como eu falei, eu já publiquei 4 livros sobre o assunto. O meu primeiro livro foi o ML, uma abordagem prática, que na época cobria principalmente o ML 1.5, mas já abordava o ML2 no final do livro. Depois eu lancei um livro exclusivo sobre a OML2, que foi o OML2 Guia de Consulta Rápida. Poucos anos depois eu transformei esse guia num livro mais completo, que foi o OML2 Guia Prático. E, finalmente, eu lancei o meu livro mais atual, mais completo, mais atualizado, que é o ML2, uma abordagem prática, que já se encontra na 3ª edição. Eu estou trabalhando na 4ª edição e pretendo lançar essa edição ainda esse ano. Mas vamos ao conteúdo. Então, como eu falei, o diagrama de objetos, ele permite representar visualmente as possíveis situações por que determinados objetos, representados por classes em um diagrama de classes, passam em uma determinada situação ou processo. Então, o diagrama de objetos ele fornece uma visão dos valores que estão armazenados pelos objetos em uma determinada situação, em um determinado momento do software. Então, o diagrama de classes ele é estático, porém, por meio do diagrama de objetos, eu posso visualizar as possíveis situações pelas quais objetos das classes representadas poderão passar em determinados processos. Vou falar um pouquinho sobre o componente objeto. Então, o componente objeto ele possui uma semelhança muito grande com o componente classe, mas os objetos eles não apresentam métodos, somente atributos. E esses atributos, eles possuem normalmente valores que representam quais valores um objeto poderá conter em uma determinada situação. Eventualmente, é possível encontrar diagramas de objetos cujos objetos não possuem atributos, somente seus nomes. Com relação aos nomes dos objetos, eles podem ser apresentados de 3 maneiras. A primeira, a mais completa, contém o nome do objeto, totalmente em minúsculo, seguido do símbolo de 2 pontos, e o nome da classe, com as suas iniciais em maiúsculo. Eu considero esse a forma mais completa de representar objetos. A segunda forma é o nome do objeto omitido, mas mantendo o símbolo de 2 pontos e o nome da classe. Na verdade, eu costumo utilizar mais essa segunda opção em muitas situações. E a terceira opção é somente o nome do objeto sem os 2 pontos. Eu acho essa última opção um pouco árida, muito pouca informação, porque eu não sei a qual classe aquele objeto pertence. Mas existe essa opção. Bom, aqui nós temos o exemplo de objeto. Esse objeto, nomeado PESFIS1, e ele pertence à classe pessoa física. Eu sei disso porque à esquerda, em minúsculo, está o nome do objeto, e à direita, separado por 2 pontos, o nome da classe a partir da qual esse objeto foi instanciado. Essa classe pertence ao modelo conceitual referente ao sistema de controle bancário que nós já estamos modelando em outros vídeos. Então, vocês podem perceber que na segunda divisão estão os nomes dos atributos do objeto PESFIS1. E esses nomes, esses atributos, eles possuem valores. Então, eu sei, aqui eu estou dando exemplo de que valores um objeto da classe PESFIS1 poderá conter. Então, aqui eu estou dizendo que o nome da pessoa é José da Silva, que o endereço da pessoa é na Avenida Brasil 2025, que o CEP da pessoa é tal, o telefone é tal, e assim vai. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre vínculos. Os objetos, eles costumam possuir vínculos entre si. Esses vínculos nada mais são do que instâncias das associações
que existem entre as classes, a partir da qual esses objetos estão sendo instanciados. Então, eu também posso representar instâncias das associações desses objetos. Um vínculo, ele tem o mesmo símbolo utilizado pelas associações no diagrama de classes, ou seja, uma linha. Nesse caso, a linha, ela liga o vínculo, no caso, ela liga dois objetos, mas, diferente das associações, os vínculos, eles não apresentam multiplicidade, porque um vínculo, ele envolve somente duas instâncias, uma em cada extremidade do vínculo. Aqui nós temos exemplo de vínculo. Na verdade, nós temos dois objetos e um vínculo. Aqui nós temos um objeto da classe pessoa física, que já foi explicado, o objeto pesquisa1, e nós temos um objeto da classe conta especial, chamado especial1. Também, os seus atributos, eles possuem valores. Então, por exemplo, o número da conta do objeto especial1 é 186.732, a data da abertura é esta, o fechamento da conta está vazio, porque a conta não foi encerrada ainda, a situação da conta é 1, significa que a conta está ativa. E aqui nós temos um vínculo. Isso significa, então, que existe um vínculo entre o objeto PX1 e o objeto especial1. Lembrem que, no modelo conceitual do sistema de controle bancário, vocês podem perceber que existe uma associação entre a classe pessoa e a classe conta comum, dizendo que uma pessoa pode possuir muitas contas e uma conta pode ser possuída por muitas pessoas. Bom, pessoa física é uma especialização de pessoa e conta especial é uma especialização de conta comum. Isso significa que elas herdam essa associação também. Então, este vínculo representa uma instância daquela associação. Então, isso significa que o objeto PX1, ele possui o objeto especial 1. Possui em termos de que este vínculo representa aquela associação, dizendo que uma pessoa pode ter muitas contas e uma conta pode ser possuída por muitas pessoas. Então, nessa situação, o objeto PX1 está vinculado ao objeto especial 1. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre dependência com o estereótipo instance of. Então, eu posso também representar a partir de que classe um objeto foi instanciado por meio de uma dependência com o estereótipo instance of. Aqui nós temos um exemplo disso. Então, aqui nós temos um trecho do modelo conceitual do diagrama de classes referente ao sistema de controle bancário. Certo? Então, aqui eu tenho uma classe pessoa, que ela está associada à classe conta comum. Estou dizendo que uma pessoa, ela possui no mínimo uma, no máximo muitas contas comuns, e uma conta comum é possuída por no mínimo uma, no máximo muitas pessoas. Pessoa física, a classe pessoa física, é uma especialização da classe pessoa. Notem que pessoa é uma classe abstrata. Eu sei disso porque o nome dela está em itálico. Da mesma forma, ou quase da mesma forma, a classe conta especial é uma especialização da classe conta comum. Todavia, conta comum é uma classe concreta. Bom, aqui eu estou dizendo que PESFIS1 é uma instância da classe pessoa física e especial 1 é uma instância da classe conta especial. O vínculo existente entre PESFIS1 e especial 1 é uma instância da associação que possui entre a classe pessoa e conta comum. Como pessoa física e conta especial são especializações, respectivamente, de pessoa e conta comum, elas herdam também esta associação. E este vínculo é uma instância dessa associação. Então, aqui nós estamos representando que o objeto PESFIS1, pertencente à classe pessoa física, possui um vínculo com o objeto especial 1, pertencente à classe conta especial. Esse vínculo representa uma situação em que uma pessoa possui uma conta. E aqui nós temos um exemplo de diagrama de objetos mais completo. Vocês podem notar que nem todas as classes representadas no modelo conceitual do sistema de controle bancário, que nós já temos modelado em outros vídeos, estão representadas aqui.
Isso é, inclusive, recomendado, porque o diagrama de objetos muitas vezes costuma ficar extenso. Então, aqui nós temos uma situação específica, onde eu estou representando as possíveis, uma situação em que um objeto da classe pessoa física possa ter vínculos com contas comuns, contas especiais, contas poupança, e que essas contas podem sofrer vários movimentos. Então, aqui nós temos um objeto da classe pessoa física, o PESFIS1, ele possui um vínculo com o objeto da classe conta comum, um vínculo com o objeto da classe conta especial e um vínculo com o objeto da classe conta poupança. Vocês vão notar que o objeto da classe conta comum, ele foi encerrado. Por quê? Eu sei disso porque o atributo fechamento conta possui um valor e a situação da conta é 2, ou seja, ele está inativo. Já os objetos da classe conta especial e conta poupança, eles estão ativos porque o atributo fechamento da conta está vazio e a situação da conta é 1, ou seja, ele está ativo. Além disso, eu consigo perceber que o objeto da classe conta especial possui vínculos com 4 objetos da classe movimento. Lembrando que uma conta pode possuir muitos movimentos, mas o movimento está ligado a uma conta específica. E o movimento pode ser do tipo depósito ou saque. Então, eu tenho 2 movimentos do tipo depósito, tipo 1, e 2 movimentos do tipo saque, é o tipo 2. Então, aqui só para representar as situações pelas quais pode passar um objeto da classe conta especial em termos dos movimentos que ele pode sofrer. Então, aqui ele sofreu 4 movimentos. 2 depósitos em uma determinada data e hora e 2 saques em uma determinada data e hora. Eu já coloquei a data 2025 para que essa figura não se torne desatualizada rapidamente. Então, é isto. Este foi uma aula sobre o diagrama de objetos. Espero que ela tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Se você achar essa aula útil, eu gostaria que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem o vídeo. Se não estão inscritos no canal ainda, que se inscrevam. E eu agradeço a atenção de vocês. Nós nos vemos em outras aulas. Obrigado pela atenção.